Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos à nossa live de quarta-feira, live especial. Bem-vindo, Genivaldo! Genivaldo, você foi o primeiro hoje, Genivaldo. Bom dia, bom dia! Bom dia, meu povo! Bem-vinda, Gisele! Bem-vinda, Maria Dalva! Bom dia, Norma! Salvador está chovendo demais hoje. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Iris. Bem-vindo à nossa live, bem-vindo, Flávio. Bem-vindo, professor. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Deixa eu preparar logo meu hype drink aqui. Bom dia, bem-vinda, Gilva. Saboreia Ju. Bem-vinda, Jussara. Bem-vinda, Cláudia Lima. Diretamente de Belo Horizonte. Bom dia, meu povo. Vamos chegando para nossa live. Positividade, segundo a Cláudia Leite. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda, Elisângela. Bom dia, meu povo. Sejam todos bem-vindos. 7 horas em ponto. A gente não atrasa nem um dia. Você já tá com o seu hype drink aí? Bicho, essa bebida é poderosa demais. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar a nossa live. Hoje é live especial, live de quarta-feira, né? É uma live especialíssima, né? A gente traz um conteúdo diferente. Então sejam todos bem-vindos. E eu já estou muito entusiasmado não com o que vai acontecer hoje, né? Mas as promessas que tem aí pra frente, pra nossa vida. Seja bem-vinda, Bill, bem-vinda, Dália, galera do Mato Grosso que acorda às 6 horas da manhã, melhor, acorda às 5, né? Pra estar na live às 6. Hoje eu queria falar um pouquinho pra gente começar aqui sobre fé e coragem, tá? Deixa eu dizer uma coisa pra você, a gente começa sempre com uma música, com um louvor, né? A música hoje é da Cláudia Leite, e a música da Cláudia Leite fala sobre positividade, sobre a gente acreditar, fazer a nossa parte, partir pra cima, conquistar, né? Ter vitórias. E é disso que a gente vai estar falando aqui hoje. Eu tenho certeza que o tema vai ser um tema que vai trazer muito conteúdo aqui, tá? A gente começa sempre com um versículo bíblico independente de religião, tá? E o versículo bíblico hoje está no livro de Josué, capítulo 1, bem no comecinho ali de Josué. Bem-vinda, Rosa! Bem-vindo, Vitor! Vitor, aperta o sinalzinho demais que daqui a pouquinho eu te chamo, tá bom? E a gente começa sempre com a música, essa música da Cláudia Leite, ela fala sobre positividade, sobre crença, sobre você, sua parte, sobre você pagar o preço, mas ter resultado. E a vida é assim, né? E a gente vai pegar esses primeiros 5 minutos aqui de live e vamos falar sobre fé e coragem. A gente pega um texto bíblico. Wellington, por que a gente pega texto bíblico? Deixa eu dizer para você. Porque a Bíblia é a base de todos os livros. E não importa se é ciência ou não, tá? Tem a Bíblia como referência, sabia? Hoje a gente vê estudos médicos. É até uma boa pergunta para a gente fazer depois para o Vitor sobre isso, tá? Hoje a medicina fala muito disso e a gente vai falar sobre isso também aqui na live, tá? Deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui. O versículo bíblico hoje está no livro de Moisés, capítulo 1, versículo 1 e 2, bem no comecinho do livro de Moisés, que diz o seguinte: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Naum, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa-te do Jordão, tu e este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. O que essa parte desse versículo bíblico ensina para mim e para você, tá? O início do livro ali de Josué. Josué, ele foi um grande líder, galera. Ele sucedeu Moisés. Imagina, Moisés ficou conduzindo aquele povo ali no deserto por 40 anos, né? E Moisés morreu, Deus falou com Moisés assim: agora, meu irmão, com Josué, agora é você que vai assumir daqui para frente. Você é a primeira linha de Moisés e você que vai assumir a responsabilidade. E lembrar que quando Deus falou para eles olharem a terra prometida, não foi só Josué, né? Foi Josué, Caleb e mais 10 outros grandes líderes. Eles não pegaram qualquer um ali das tribos para ir lá visualizar a terra, o que eles tinham de bom naquela terra, na terra prometida, né?
E desses 12 que foram, 10 pessoas voltaram de lá falando que a terra era boa, mas tinha gigante, ia ter dificuldade para conquistar, tinha os desafios, né? Mas Caleb e Josué não, voltaram positivo, acreditaram que aquela ia ser realmente a terra prometida. E o que Josué fez? Ele viveu de forma corajosa e digna, né? E essa atitude de Josué ensina muito para você, independente de personagem bíblico ou não, o que a vida de Josué ensina para mim e para você. É que quando a gente, por exemplo, ganha um coração, no caso dele, né? Ele ganhou um coração lá, Deus colocou assim, ó, vou te abençoar, né? A gente não precisa ganhar coração de mais ninguém. Se eu ganho o coração de Deus, ele pega e fala assim, opa, estou abençoando esse aqui, esse vai prosperar. Tem uma passagem bíblica, nem sei onde está, que fala onde você colocar a planta dos seus pés, né, vai prosperar, né? E às vezes as pessoas podem te criticar, as pessoas podem falar mal de você, mas nada disso vai ser efetivo quando Deus coloca a mão sobre a sua vida. A gente pergunta por que algumas pessoas prosperam e outras não, né? A pergunta é o que elas estão fazendo no dia a dia, o que elas estão plantando. Uma coisa eu te garanto, e eu quero que você fique sabendo disso, nem todo mundo vai vibrar pelas suas conquistas, nem todo mundo vai vibrar pelas suas vitórias, mas não preocupa com isso não, tá? A gente sabe quem é amigo da gente mesmo é quando a gente conta uma vitória e eles vibram junto com a gente. A maioria das pessoas tem a inveja, acho que também é um bom assunto para a gente falar aqui hoje sobre inveja, tá? Mas o mais importante é que quando você é dirigido por Deus, as coisas vão melhorar. Mesmo que você esteja vivendo um momento difícil agora, mesmo que você esteja passando alguma dificuldade, né? Eu não sei qual foi a palavra que já foi liberada para a sua vida, ou que alguém já profetizou na sua vida, né? De bênçãos, né? Às vezes através de um louvor, às vezes de uma pregação, alguém mesmo chegou e falou para você. Eu queria que você saísse dessa live hoje acreditando que tudo é possível. Deus sabe o que é melhor para você, né? Então persista, não desista. Eu sei que no caminho vai aparecer dificuldade, vão ter desertos, mas o importante é que você saiba que a terra prometida está te esperando. Então, vamos começar a nossa live que eu estou entusiasmado. Vitor, aperta o sinalzinho de mais aí para mim, Vitor, porque se eu for te procurar, a live vai cair, tá certo? Então, aperta para mim, Vitor, o sinal de mais que tem aí embaixo, fica fácil eu te chamar, tá? Então, galera, só para a gente encerrar essa primeira parte da nossa live, as pessoas comuns, elas tendem muito a ser... Ô, Vitor, já apareceu, Vitor? Já apertou? Me desculpe aqui. Ô, Vitor, não apertou não, tá? Tem que apertar de novo aí. Aperta de novo aí, Vitor, para ver que não apareceu não. Agora sim, Vitor. Beleza. Geralmente elas são pessimistas. Pessoas de fé, geralmente elas são otimistas. Galera, hoje é a nossa live de número 1099. Amanhã a gente vai bater a live de número 1100. Galera, 1100 lives em menos de 4 anos. É bem dizer live todo dia que a gente faz aqui. A maioria das lives ficam gravadas no YouTube. Então, daqui a 1 hora mais ou menos, você pode olhar no YouTube que elas estão lá. E a gente sempre começa com uma frase do dia, antes de eu fazer a primeira pergunta aqui para o Vitor, né? E a frase do dia é, eu queria que você anotasse essa frase, que você vivesse essa frase, que praticasse essa frase e ainda compartilhasse essa frase. E a frase ela é muito simples, né? E a gente ouve muito essa frase por aí, e a frase diz o seguinte, lute como um boleto, eles sempre vencem. Galera, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a gente desiste por muito pouco, né? Aparece uma dificuldade. Salvador hoje, eu moro de frente para o mar aqui, eu não tô nem vendo o mar hoje. Tá tudo chovendo aqui em Salvador e aí as pessoas reclamam que chove. E se tá sol, reclamam que tá sol. E se tá calor, reclamam que tá calor. E se tá muito frio, reclamam que tá frio. E as pessoas vivem murmurando e eu não conheço ninguém que prospera murmurando. Então eu queria que você saísse dessa live aqui hoje disposto a vencer. Pega aí, veste a sua roupa aí de rinoceronte e parte para cima, porque hoje vai ser um dia de vitória. Hoje nós temos aqui ele que é psicólogo, é mestre em etnia, sexualidade e gênero, sexólogo, psicanalista capacitado com atenção para profissionais de independência química, trabalha na área de gestão e recursos humanos, ele é supervisor clínico, mentor e pesquisador. Então, senhoras e senhores, me ajudem a receber diretamente de Salvador, na Bahia, Vitor Silva. Vitor, a gente quer hoje pegar a sua experiência, apesar de jovem, com muita experiência,
a gente quer usar todo esse conhecimento seu e trazer aqui para as pessoas. E eu quero te fazer logo a primeira pergunta: por que que Vitor resolveu, né, ser um psicólogo? Olá, bom dia, tudo bem, Wellington? Tá tudo Perfeitamente te ouvindo maravilhosamente. beleza. Então, gente, bom dia, primeiramente, né? Como o Wellington falou, me chamo Vitor e para mim é uma honra, né, ser convidado desse quadro, né, desse programa que é a Live com Café. E mais uma vez, né, gostaria de agradecer ao Wellington pelo convite, pela oportunidade. E eu espero aqui contribuir de alguma forma, né, trazer algum tipo de informação e também trocar, né, ideias com vocês para que a gente aprenda de uma forma mútua, né? Porque ser humano é isso, a gente nunca está aqui, né, para saber mais que o outro, né? Como Verdade. Freire, há saberes diferentes, né? Então a gente está aqui nessa escala, né, todos os dias. Bom, o meu desejo pela psicologia começou muito cedo, né? Desde o colegial. Eu lembro que eu e outros amigos, né, do meu mesmo grupo assim de estudo do colégio, a gente já tinha algumas coisas definidas em relação a no que prestar vestibular, no que mais a gente se identificava. Eu sempre fiquei na linha tênue entre o direito e a psicologia, né? Mas aí, quando chegou no primeiro ano do ensino médio, eu lembro que eu comecei a ler muito, né? Eu sempre gostei de ler desde criança. E eu comecei a ler muito sobre alguns assuntos que levavam à psicologia, né? Eu lembro que eu li um livro que eu me identifiquei bastante, que foi Mentes Perigosas, do Psicopata Mora ao Lado, que é de Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra. E ali eu percebi que eu poderia mergulhar naquele mundo, né? E vendo algumas patologias, vendo algumas coisas referentes a diagnósticos, eu percebi que era algo que eu me identificava, né? Que eu poderia mergulhar e que, ao mesmo tempo, eu poderia contribuir de alguma forma para outras pessoas. E acredito eu também, né, que a maioria dos estudantes de psicologia, né, ainda mais no meu caso, que tive algumas questões referentes à aceitação na adolescência, à sexualidade, né? E todas essas questões acabam cooperando de alguma forma para um adoecimento psíquico, que eu vou falar e vou explicar mais um pouco à frente. Então, assim, todo estudante de psicologia, né, sempre entra no curso com aquela vontade de se entender, se encontrar no curso, para que supostamente, né, posteriormente, possa também entender e ajudar outras pessoas. Só que não é bem desse jeito, né? A gente acaba se entendendo no curso, mas o intuito mesmo é a formação para ajudar outras pessoas, né, durante a atuação. Mas mais ou menos foi nesse intuito aí que surgiu esse desejo, né, de me tornar psicólogo, e foi quando eu comecei o curso e me identifiquei e vi que era isso que eu queria para minha vida. Vitor, quanto tempo que é o curso de psicologia? São 5 anos, velho. Hoje é fácil para quem trabalha nessa área, formou e conseguir emprego, tem problema de desemprego? Como é isso no dia a dia, na prática? Então, os desafios, eu acredito que iniciais podem surgir em toda profissão, né? Hoje seria utopia a gente falar, está formado, amanhã vai estar empregado. Sim. Eu acho que demora um pouquinho, até porque a gente sabe que as universidades, as instituições preparam o profissional, né, para ser profissional, mas não preparam o profissional para ingressar ao mercado de trabalho, né? Isso é uma coisa Verdade. que a gente só. Então, assim, a dificuldade no início, ela é muito corriqueira, né? Então, assim, você primeiro precisa se organizar nas questões de quais nichos você vai se identificar, qual público você quer abranger, qual público você quer abraçar. E isso é questão de identificação, porque como é que eu não sou uma pessoa muito chegada, digamos assim, né, a um público idoso, e eu vá trabalhar com o público idoso? Isso vai refletir o quê? No meu profissionalismo, porque certamente eu não vou ser um profissional tão bom, né? Justamente porque eu não vou estar gostando do que eu vou estar trabalhando. Então, há essas dificuldades no início, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade de se encontrar, entender também que a psicologia vai além da parte clínica, né? Não é só uma questão referente à psicologia clínica, mas existem inúmeras vertentes, como hospitalar,
a saúde básica, né, a acadêmica, a jurídica e inúmeras outras áreas que o profissional precisa se encontrar, né? E até porque o curso é um curso ali básico, né? A gente precisa de alguma especialização, de um mestrado, de uma pós-graduação, né, de um doutorado, para que a gente se reafirme no campo de trabalho. Ok. Vitor, antes da gente entrar no nosso tema que é ansiedade, hoje, na sua opinião, com essa experiência que você tem, né, mestre, supervisor aí, orienta as pessoas, qual que é o maior desafio que alguém tem quando já é um psicólogo? Opa, já sou psicólogo, estou atendendo, qual é o maior desafio no dia a dia? Eu acredito que sejam os mesmos que eu citei anteriormente, né? Essa questão do ingressar, né? De permanecer. Né? Nem sempre as pessoas que começam a trabalhar em determinado emprego, né, elas vão se sentir satisfeitas ali o resto da vida. Né? Então, assim, a gente, né, nós seres humanos, somos seres mutáveis. A gente está em rotatividade o tempo todo, né, desde que a gente se permita. E Lacan ainda fala, né, que a nossa identidade é uma construção social, ou seja, a gente está em constante mudança, né? Não é algo definido no momento em que a gente nasce. Então, assim também é de forma profissional, né? Até que a gente ingresse no mercado de trabalho, né, e seja contemplado financeiramente ou satisfatoriamente, né, de forma emocional, a gente precisa ir tentando, a gente precisa ir se encontrando, né, e se identificando de alguma forma. Então, eu acredito que quando o profissional ele realmente se identifica com a área que ele está atuando, né, independente de clínica, jurídica, hospitalar, e ele está trazendo uma satisfação pessoal e emocional, acredito que ele esteja contemplado de alguma forma, até porque isso é muito singular, né? Tá. Deixa eu falar, Vitor, vem uma pergunta aqui na minha cabeça agora, cara, aí eu vou precisar fazer, porque eu falei assim, caramba, porque às vezes isso pode ajudar alguém que está assistindo a live, tá? Galera, falar nisso, são 7 horas e 15 minutos, a gente está com 100 pessoas na live apenas. Mete o dedo no aviãozinho para a gente bater logo 150, porque o assunto hoje é de interesse geral para todo mundo que você está na live e que você conhece também. A pergunta é a seguinte, Vitor, um profissional na área de psicologia, mas também pode ser um psicanalista e alguém nessa área aí, tá? Recebe geralmente muita coisa negativa, não é isso? Muita gente levando problema para ele tentar resolver. É normal um psicólogo se afetar em função de tanta coisa negativa e ele se sentir por isso? Você fala se afetar em que sentido? Ficar, sei lá, meio abalado. Porque, deixa eu te falar uma coisa. Uma vez eu estava num hospital, né, acompanhando uma pessoa, e aí era uma pessoa no caso de depressão. Aí a médica me falando que a pessoa tomava remédio, a médica, não preocupa não, porque eu sou médica e eu tomo remédio para depressão. Eu fiquei preocupado na hora. A médica me falando que tomava remédio para depressão, porque era tanta confusão ali, tanto sangue, tanta morte no hospital, que ela precisava de tomar remédio. E aí a pergunta é essa: um psicólogo, quando ele recebe muita coisa negativa, muita informação, ele sente, ele se abala? Como que é essa parte de ser profissional? Como eu falei anteriormente, né, independente de profissionalismo, nós também somos seres humanos, né? A psicologia é uma ciência nova, né? Tem aí no máximo 60 anos no Brasil, acredito. E a psicologia criada anteriormente era uma psicologia totalmente diferente da atuação de hoje, né? Hoje a gente percebe que nós não somos seres robotizados, pelo contrário, nós temos que ser seres humanizados. Lógico que durante um atendimento a gente precisa ser profissional no sentido de estar ali com as nossas emoções dispostas, né? Mas no sentido de acolher. Então, assim, se o paciente durante um atendimento ele está me relatando o caso e ele começa a chorar descontroladamente, e eu começo a chorar descontroladamente junto, logo ele não vai ter um suposto apoio ou um acolhimento do jeito que ele precisava. Então, é interessante que a gente mantenha a postura assim, mas isso não impede que a gente se compadeça ou que a gente se apegue, porque a gente é humano, né? Verdade. Então, assim, a pessoa está me contando uma história, por exemplo, de um abuso, um estupro, que é algo super desconfortante e uma atrocidade, lógico que por dentro eu vou estar totalmente comovido, mas eu não vou, né, prontamente me encontrar os prantos junto com ela, porque nesse momento eu preciso, né, dar esse acolhimento e esse apoio a ela, entende? Okay. Só que é impossível que a gente não se compadeça, né, até porque nós somos humanos.
E em relação ao exemplo que você me trouxe, né, a da médica ter depressão e ela também tomar o medicamento, é como eu expliquei anteriormente, não deixa de ser uma humana Sim. que está vulnerável a qualquer patologia, qualquer doença, assim como qualquer pessoa, né? E estar sob o cuidado medicamentoso é maravilhoso, né? Porque o cuidado Verdade. medicamentoso está auxiliando ela na patologia que ela está lidando, né? Ok. Galera, vamos começar a nossa live, então. O tema hoje é ansiedade. Vitor, se você pudesse dar uma ideia geral para a gente, assim, o que seria ansiedade que a gente vê hoje, né? Antigamente, ansiedade eu acho que é de pessoa velha. Hoje a gente vê uma criancinha de 9 anos, ela fala assim, não, eu tô ansiosa. E aí a pergunta é, o que é ansiedade na real aí? Uma ideia geral. Então, Wellington, a ansiedade é um sentimento natural, né? É um sentimento natural, assim como o medo, como a raiva, como a inveja. Só para explicar, a gente tem uma distinção, né? Uma divisão, na verdade, das emoções, nas quais a gente tem, no início da vida, as emoções primárias, né? Que são elas a raiva, a alegria, o nojo, a tristeza, o medo, entre outras, que são emoções inatas que a gente aprende, né, e desenvolve ali no início da vida, porque são imprescindíveis para a nossa sobrevivência. Pense aí se a gente não tivesse medo. Se a gente não tivesse medo, se a gente não aprendesse o que é medo desde criança, a gente poderia pular de um lugar alto e morrer, a gente poderia atravessar as ruas sem olhar os lados. Então, são imprescindíveis para a nossa sobrevivência. Da mesma forma, o nojo, né? Uma criança poderia comer qualquer coisa, botar na boca, né? E simplesmente naturalizar. Então, assim, é imprescindível que a gente tenha essas emoções. Logo depois, quando a gente se desenvolve mais um pouco à frente, e a gente começa a entrar na fase da adolescência, a coisa começa a ficar mais complexa, né? Então, a gente começa a desenvolver e aprende as emoções secundárias, que são emoções aprendidas, como eu falei, né? E também desenvolvidas ao longo desse desenvolvimento na adolescência. E essas emoções, né, que começam a ser desenvolvidas a partir dos 9, 10 anos de idade, são emoções mais complexas que a gente observa, que são a ansiedade, a vergonha, como eu posso explicar, o tédio, a inveja, e todas essas emoções, né, dentre outras que são desenvolvidas após essa faixa etária de idade, são emoções que também são imprescindíveis, né, e que são naturais. Ou seja, a gente, quando criança, vamos supor, com 10, 12 anos de idade, quando chegava o dia das crianças, dia 11, a gente já estava super ansioso para saber qual presente a gente ia ganhar no dia seguinte. Eu mesmo nem dormia. Sim. E no outro dia já estava investigando a casa toda, procurando meu presente, porque eu estava ansioso para receber aquele presente. Era uma ansiedade boa? Era. Me empatava de dormir um pouco, porque me deixava ansioso para poder receber algo que eu estava esperando muito, né? Então, assim, era uma ansiedade natural. Porém, existe também a ansiedade de forma patológica, né, que também é desenvolvida, que é o que a gente chama de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Essa ansiedade natural que eu citei, né, que a gente fala na infância, que a gente vivencia, é uma ansiedade que muitos adultos ainda vivem, né, que muitos adultos ainda têm, reflete nas suas vivências de forma natural e não, como eu posso explicar, e não implicam tanto nos seus afazeres ou nas suas vivências cotidianas. A ansiedade a nível patológico, que é a TAG, já é um pouco mais intensificada no sentido de ter alguns sintomas, que eu vou falar mais um pouco à frente, que são um pouco desastrosos, né? Então, assim, por esses sintomas serem mais intensos, o que acontece? O sujeito, né, o paciente, ele vai precisar o quê? De um suporte ou de um cuidado medicamentoso, né? Então, aí é onde entra a ajuda do psiquiatra, né? Que ele vai medicalizar o sujeito conforme o medicamento, né, que ele vai precisar. E aí é onde vai ter esse suporte mútuo, né, da psicoterapia, né, junto com o psiquiatra. Então, aí o paciente ele vai ter esse auxílio para poder ter essa estabilidade emocional, né, ter essa reconexão e evitar, como supostamente, que crises aconteçam, né, como crises do pânico, crises de ansiedade. Então, assim, a ansiedade é um sentimento natural. A gente sempre vai ter ansiedade, né?
aprende a ter ansiedade desde criança, é desenvolvido desde criança. É interessante que o Vitor falou de duas coisas. Que, galera, eu participo de lives com um caderninho aqui, ó, vou anotando tudo, né? E eu nunca tinha parado para pensar que uma criança de 2, 3 anos pode estar nua no meio de outros meninos que ela não tem vergonha. Exato. Mas aqui eu vi quando o Vitor falou que de 9 a 10 anos já começa a ter vergonha, né? E às vezes a gente não para pensar nisso. E outra coisa que a gente... São aprendidas, né? São desenvolvidas as secundárias. Por que são aprendidas? Porque quando a gente é criança, com 2 anos, a gente não entende que ficar pelado na frente do outro é um ato de vergonha. Com 9 anos, se a mãe ou o pai falar pra gente, olha, você não pode ficar pelado na frente de um menino, porque ele é um menino e você é uma menina, né? Ele pode te olhar com maldade. Sim. E aí a criança com 9 anos, ela vai internalizar que isso é errado e ela vai se sentir envergonhada de ficar na frente de outro menino. Então ela vai o quê? Aprender essa emoção e desenvolver ao longo da vida. Por isso que são emoções secundárias, mas também que são advindas da primeira. Porque, por exemplo, a ansiedade, ela é um reflexo do medo. A ansiedade, ela é um reflexo da raiva. A ansiedade, ela é um reflexo da tristeza, que são emoções primárias, entende? Show. Outra coisa que o Vitor falou, que a gente, quando pensa em ansiedade, a gente só pensa em coisa ruim, né? Tô ansioso de coisa ruim, negativa. Mas aí, quando ele fala de ansiedade de um presente do Dia das Crianças, a gente tem a ansiedade boa também, né? Por isso que a ansiedade é natural, Vitor, é? Exatamente. Ok. Vitor, vamos lá. Galera, Vitor, uma pergunta aqui. Mete o dedo no aviãozinho, galera, para a gente bater logo 150 nessa live. Hoje, dia 12, falar nisso, eu já fiz uma declaração de amor para minha esposa. Ela não está aqui vendo a live, não, mas Tatiana, ó, te amo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje é dia dos namorados, né? A ansiedade, ela pode interferir no relacionamento de um casal? Então, Érico, eu acho que isso depende muito do ponto de vista da relação do casal. Mas, se a gente parar para perceber, a ansiedade também ela é um reflexo da insegurança. E também, né, é um dos sentimentos, das emoções desenvolvidas ao longo da vida. Né? Por que é aprendida? Né? A gente vive numa constituição em que a gente vivencia a monogamia. Né? Então, assim, a monogamia é o sujeito casar com um único sujeito, né, e viver ali o resto da vida com aquela pessoa. E aí, no meio dessas questões, né, existem as inseguranças, né, porque existe o ciúme, existem os conflitos, existem, né, as brigas, as divergências, e tudo isso reflete um pouco nesse sentido de tornar o outro ansioso. Então, assim, ser uma pessoa insegura dentro da relação é um ato de ansiedade, até que seja dialogado, né? Pode ser que sim. Porque, assim, eu só vou saber o que o outro pensa, ou o que o outro está achando da relação, ou o que está incomodando o outro, se eu simplesmente chegar e perguntar, ou eu falar, ou eu abordar. Dentro de uma relação, a base é o diálogo, né? Temos que falar, a base é a fidelidade, a base é a sinceridade, a base é o diálogo. Porque se você conversar tudo com o seu parceiro, né, e haver, como eu posso explicar, haver uma concessão, né, entre os dois, né, tudo pode ficar de uma forma mais harmonizada, mais contemplada, né, e evitar que gatilhos como supostas crises de ansiedade ou conflitos e de pânico aconteçam dentro da relação. Então, assim, a insegurança ela sempre vai estar presente desde que não haja diálogo. E tem gente que quando às vezes tem algum desafio, desentendimento no relacionamento, afasta, fica sem dialogar, piora a situação, não é verdade? É interessante você me trazer isso, porque eu estava pensando justamente em contemplar com isso que eu vou falar agora, né? Porque, assim, quando a gente castra, né, na psicanálise, castração é quando a gente prefere... castração é um reflexo da neurose, né? Que é como se fosse a gente ter um problema aqui na atualidade, mas se a gente resolver esse problema aqui agora, né, ou amanhã, ou daqui a um dia, né, muito próximo, vai doer muito, ou vai incomodar bastante, eu vou me estressar, eu vou chorar,
eu vou sentir raiva, então eu vou deixar para resolver isso aqui depois. E aí o que acontece? Eu vou empurrando com a barriga, eu vou empurrando com a barriga para frente, e isso é um ato de castração. Sim. Então, assim, cada vez que a gente castra algo que a gente precisa resolver, a gente nega a possibilidade de ressignificação para nós mesmos, né? Ou para o nosso parceiro, o nosso cônjuge, de estar resolvendo situações que poderiam ser simples, mas que quanto mais deixadas para frente se tornam complexas. Então, assim, interessante que a gente não guarde para a gente, né? Mas que a gente sente diálogo e dialogue, na verdade. Ok. Vitor, galerinha, o nosso assunto hoje é ansiedade, e segundo o Vitor, que é mestre, que é psicólogo, psicanalista, ele traz pra gente que isso é algo natural, e a gente, na verdade, tem que aprender a conviver com ansiedade, pelo que eu estou entendendo até agora. Vitor, uma pergunta aqui, o seguinte: quando alguém trabalha numa atividade que não gosta, ou está desempregado, ou está vivendo uma situação financeira ou econômica ruim, isso pode causar ansiedade? Sim, né, Wellington? De certa forma, acaba refletindo nessa questão da saúde mental. Por exemplo, como é que eu não tenho qualidade de vida e eu vou ser uma pessoa feliz? Como é que eu trabalho em um ambiente totalmente tóxico, onde suga a minha energia, onde me estressa, onde duvidam da minha capacidade, onde me colocam a provas das quais são complexas e um pouco agressivas, né, para o meu desenvolvimento emocional. Então, assim, estar também desempregado ou em uma situação financeira ruim também compromete muito o emocional do sujeito a níveis de serem desenvolvidos até outros, né, fatores patológicos além da ansiedade. Porque, como eu falei, a ansiedade é um sentimento natural. Pode ser a nível patológico? Pode, né? Inclusive, nesse sentido que eu vou explicar agora, pode acontecer muito. Por exemplo, tem uma síndrome que a gente chama de síndrome de Burnout, né, que é a exaustão do trabalho. Né? E é justamente essa questão do ambiente tóxico, do ambiente um pouco agressivo, né, ou muito corrido, pode adoecer o sujeito. Né? Então, a síndrome de Burnout também tem esses reflexos, né, das crises de ansiedade, das insônias, das inseguranças. Então, assim, o ambiente de trabalho adoece, sim. Estar desempregado causa ansiedade, sim. Porque como é que eu vou dormir feliz sabendo que no outro dia eu tenho inúmeras contas para pagar e eu não vou ter dinheiro para pagar, ou até mesmo eu vou acordar de manhã, ter que ir para o trabalho e não ter muita coisa para comer, eu não ter o que comer, e eu vou ser feliz o resto do dia? Eu não vou ser, eu vou ser uma pessoa triste. Né? Outra coisa que eu observo muito, né, eu já atuei também em unidades básicas, né, pela rede pública, e eu já fui na psicólogo do SUS e eu percebia que as demandas são muito grandes, né? Então, assim, lá você precisa fazer um trabalho mais rápido, porém não deixa de ser humanizado. Mas, por ser uma demanda grande, muitas vezes, né, alguns profissionais acabam encaminhando, né, de logo pronto atendimento, né, para profissionais psiquiatras, por achar, né, que uma criança, por exemplo, é só um exemplo, tá? Não estou falando que acontece, mas por achar que uma criança, por exemplo, de 5, 7, 8 anos, né, esteja com algum tipo de patologia, como o desenvolvimento do TDAH ou do transtorno de ansiedade, né, que é a TAG, e encaminha diretamente para um psiquiatra. Mas aí, quando a gente vem analisar essas questões étnicas, né, raciais, e traz para essas questões também, né, sociais, a gente observa que quando a gente não tem qualidade de vida, supostamente a gente não vai ter reflexos positivos no nosso dia a dia e no nosso desenvolvimento emocional. Como, por exemplo, vamos supor, essa criança de 7, 8 anos que foi para a unidade básica de saúde para um atendimento psicológico, na qual lá a queixa era que era uma criança muito nervosa, muito agressiva, muito ansiosa, e o psicólogo, né, simplesmente olha a criança e fala, é uma criança que supostamente, né, tem um transtorno de ansiedade, eu tenho um TAG. Vou aqui encaminhar para o psiquiatra. Mas aí, se a gente fizer uma investigação a fundo, perceber se aquela criança não tem direito de comer em casa, se aquela criança não tem um desenvolvimento educacional positivo,
se ela não tem uma referência paterna, materna, que faça com que ela seja uma criança, e, aliás, faça com que ela desenvolva, né, num ambiente saudável e positivo, como é que essa criança vai ser uma criança calma, feliz? Verdade. Não tem como, né? Então, ela vai ser uma criança adoecida, porque os reflexos sociais do âmbito familiar cooperam para que ela seja uma criança ansiosa. Entende? Entendi. Vai além da questão. Me diga uma coisa, já que a gente está falando de alguns desafios que as pessoas passam, né, que podem trazer ansiedade, está fora do peso, não ter uma boa saúde, não ter um estilo de vida também saudável, isso causa ansiedade? Com certeza, Wellington. Até porque é até engraçado, né, a gente falar sobre isso, porque a gente vive numa sociedade em que vivenciamos episódios de imposições desde a nossa infância. Por quê? Quando a gente é criança, né, nós que somos homens, a gente aprende o quê? Que homem não chora, que homem tem que ser forte, homem tem que crescer e ser o provedor da casa para sustentar a mulher. Né? Então, assim, a gente aprende a ser forte e a não ser seres emocionais, né? A não sentir as nossas emoções. E isso, supostamente, futuramente vai causar supostas implicações e adoecimentos futuros. E aí, partindo desse pressuposto de imposições, quando a gente fala de padrão de beleza e estética, a gente observa essas imposições o tempo todo, né? Existe o corpo comercializado, existe o corpo que é atrativo visivelmente nas vitrines, nos comerciais, né, nas propagandas, e quando a gente se depara com aquele corpo que é estampado em todas as outdoors, em todos os programas, e a gente olha, meu Deus, eu não tenho esse corpo que esse cara tem, aí bate uma tristeza, entende? Então, tô só brincando nesse sentido, tá? Mas é algo muito verídico. É muito verídico porque a gente começa a se comparar com o outro. E comparação adoece. Comparação causa ansiedade. Comparação causa insegurança. E comparação causa principalmente crise de identidade, né? Porque, assim, se eu não me contento ou se eu não estou satisfeito com o meu eu, né, é uma coisa minha. Eu preciso mudar por mim, não pelo outro. Entende? Galera, eu não sei para vocês, mas para mim aqui, só essa frase do Vitor já valeu a live toda. Comparação adoece. E a gente quer comparar geralmente com o outro, né? Acho que a grama do vizinho é mais verde, né? E a gente tem que comparar com a gente mesmo. Eu preciso hoje ser melhor do que ontem. Eu preciso amanhã ser melhor do que hoje. Se a gente comparar com a gente mesmo e se melhorar cada dia, certamente nós vamos chegar onde o outro chegou e a gente vai ter os mesmos resultados. Vitor, quando o Vitor falou aí, galera, de pessoa que se sente mal com o problema do peso, aparência, fica tranquilo que nós da Herbalife resolvemos esse problema, viu, Vitor? Perder peso é com a gente mesmo. Vitor, aproveitar e fazer logo merchandising aqui. Me diga uma coisa, quais são os sintomas e maneira que a ansiedade se manifesta nas pessoas? Então, como eu te expliquei anteriormente, existe a ansiedade de forma naturalizada, né? Que a gente pode sentir o quê? Aquele friozinho na barriga, aquela acelerada no coração, né? De leve. Muitas vezes a dorzinha na barriga, né? Quando a gente vai fazer alguma coisinha importante e aí dá aquela vontade de ir no banheiro, né? Muitas vezes, como eu posso explicar, aquele suor, né? Às vezes exagerado, né? Esses sintomas são sintomas que podem ser considerados comuns, né? Mas aí quando a gente parte de um pressuposto da ansiedade generalizada, por exemplo, né, que é a TAG, são sintomas mais intensos, como por exemplo a taquicardia, né, que é a aceleração muito forte que chega a incomodar a respiração, né? A falta de ar, como eu posso explicar também, a insônia constante, né? Vários episódios seguidos de falta de sono, a desregulação emocional, como, por exemplo, né, uma falta de estabilidade emocional, né? As emoções afloradas, ao mesmo tempo a pessoa está super tranquila, outra hora ela está muito nervosa, né? Ela está ansiosa porque algum gatilho desencadeia essa ansiedade, né? Então, assim, tem a sudorese, como eu falei anteriormente, né? Que é o suor em excesso. Então, são vários sintomas que podem estar se manifestando, né? De formas distintas
em cada sujeito, né? Até porque nós somos seres singulares, né? Nem sempre os sintomas vão refletir de forma parecida, né? Os quais em cada sujeito, é diferente. Galera, tem uma interrogação aí na live, tá? Se você quiser fazer alguma pergunta para o Vitor dentro desse tema de ansiedade, outro tema que ele, como psicólogo, possa responder, pode fazer, porque se você manda aqui nos comentários e a gente às vezes não consegue ver, também às vezes você quer fazer uma pergunta mais particular, então manda nos comentários que eu nem falo o seu nome não, tá bom? Vitor, mas me veio uma pergunta aqui agora. E você falou de insônia, eu imagino um cara ficar 5 dias sem dormir, ele já vai começar a ficar meio perturbado, né? E a pergunta ansiedade, se não for tratada, né, pode causar depressão? Então, Wellington, a depressão também ela é algo, né, que não tem cura, né? Ela tem tratamento, como a gente sabe, né? Então, assim, pode ser que o sujeito ele tenha a depressão, né, antes ali de uma forma, como eu posso explicar, latente, né, que é o que a gente chama na psicanálise, que é algo que está ali no inconsciente, né, mas ainda não se manifestou de fato, né? E pode ser que a ansiedade ela se manifeste primeiro, porque como eu já expliquei anteriormente, a ansiedade é um sentimento natural e a gente aprende desde criança. Então pode ser que a ansiedade se manifeste primeiro, mas logo depois, né, a depressão venha complementar, né, ali a cereja do bolo, né? Cheguei. Então, assim, pode ser, né, que haja, né, essa complexidade. Vitor, tem uma pergunta aqui, tá até aqui nos comentários, mas eu vou encaixar com uma outra pergunta minha. Alguém está perguntando aqui assim, meu filho tem mania de ficar estalando os dedos. Isso é ansiedade? Aí eu já pergunto de uma vez, como lidar com a crise de ansiedade? Pode ser que seja um reflexo de ansiedade, né? Talvez, pode ser algo que ele aprendeu também, né? Isso é uma questão de observação, né? A mãe, né, o responsável, o pai, a tia, né, que acompanha a criança, né, precisa estar observando, e se for algo constante, né, e se for algo também após algum episódio ou após algum acontecimento, né, que a mãe vai observar, por exemplo, a criança, ela levou um susto ou levou uma bronca, ou ela tem alguma coisa importante para fazer logo ali em seguida e ela começa a estralar os dedos, então pode ser que seja um reflexo de ansiedade. Aí a mãe precisa estar observando, né, e se for contínuo, levar em um profissional para que ele analise de fato, né, o que pode estar acontecendo, porque assim, isso é um comportamento, um reflexo de uma causa. E aí a gente investiga essa causa, por que está gerando esse comportamento, entende? Tá? E como que a gente lida com crise de ansiedade? Só complementando nessa questão, deixa eu beber uma água aqui. Você mora em qual bairro em Salvador, Vitor? Moro aqui na Graça, que está chovendo bastante, ventando muito. Você está convidado para vir aqui na Pituba, Rua Paraíba, tomar um hype drink. Já tomou uma bebida dessa, Vitor? Não, me parece super saborosa, porque pela aparência... Você nunca vai ser a mesma pessoa na vida mais depois que você tomar esse negócio aqui. Chama Hype Drink, depois te passo o endereço. Você é meu convidado, é de graça. Então, vamos lá. Vamos falar sobre como lidar com a crise de ansiedade. Quando a gente fala sobre lidar com a crise de ansiedade, né? Eu atuo nessa vertente da psicanálise, né? Atuo nessa questão da sexologia, e tem outros profissionais que atuam em outras abordagens, né? A análise do comportamento, a TCC, a análise sistêmica, a existencialista, a gestalterapia, né? E cada uma tem uma técnica ou uma desenvoltura para poder auxiliar o paciente a lidar com essas crises, né? Eu sempre falo para os meus pacientes que o manejo de lidar com a ansiedade ou com supostas crises de pânico, né, vai além de uma coisa atual, né? A gente precisa estar se cuidando a longo prazo. E o cuidado a longo prazo, ele está incluso questões como a prática de atividade física constante, que pode auxiliar com que a gente, né, endorfine, libere essa energia que fica concentrada no nosso corpo e melhore a nossa qualidade de sono, melhore a nossa disposição para a alimentação. E se a gente ainda tiver uma boa alimentação acompanhada de uma rotina de atividade física, isso ainda vai somar de uma forma muito, muito positiva, né? Porque vai auxiliar, né, a nossa saúde mental
junto com a nossa saúde física, né, isso vai ser uma melhoria, né, e vai refletir nas nossas resoluções cotidianas. Mas isso aí é um manejo, né, a longo prazo, né, que a gente precisa fazer para que evite que a gente chegue a uma determinada crise, né? Outra coisa que a gente também precisa estar fazendo, né, referente a ter, né, esse respaldo, né? Se o sujeito puder estar em um acompanhamento psicoterápico, né, psicanalítico, ele vai ter também esse suporte contínuo, né? Mas, Vitor, eu tive uma crise de ansiedade aqui agora, nesse momento, e eu queria amenizar essa crise de ansiedade nesse momento. O que é que eu posso fazer? Porque eu sei que se eu for na academia agora, né, eu vou treinar, eu vou liberar a minha energia, mas eu vou continuar ali um pouco ansioso, né, de fato. Sim. Né? Mas o que é que eu posso fazer para poder lidar com essa crise nesse momento? A gente precisa simplesmente reter as nossas emoções para a nossa atualidade, para o nosso atual momento, né? Perceber, né, que o que afligiu a gente pode ser que não seja um problema, né, novo, mas que seja algo somatizado. E se for algo somatizado, né, de anos, dias, meses atrás, é algo que não é de agora, né? Então, Sim. assim, não é algo de agora e a gente não consegue resolver agora, não faz sentido a gente se desesperar agora, né? Nesse momento agora, eu preciso respirar, preciso entender que se eu não vou conseguir resolver nesse momento, eu preciso me acalmar para desenvolver estratégias e manejos, para poder tentar lidar depois, né? Então, assim, é um cuidado a longo prazo. E como a gente tenta se acalmar, Vitor, né? Existe uma respiração, né, na psicologia que a gente chama de respiração diafragmática. Já estou dando uma dica aqui que eu poderia estar dando uma postura. Ensina pra gente aí agora. Então, assim, a respiração diafragmática é uma respiração que o nosso diafragma entra em consenso, né, com o nosso emocional, né, e fazendo um relaxamento temporário, né, mas de forma eficaz e rápida, né? Como é essa respiração aí? A respiração diafragmática, ela é dividida em uma contagem de 10 segundos, né? Ela é dividida em 3 momentos. No primeiro momento, desse modo aí que você está sentado, né, posicionado, né, você vai ficar com sua coluna reta, posicionar seus braços na cadeira ou sobre a mesa ou em algum lugar que seja confortável. E você vai ficar aí confortável, fechar os seus olhos, ou ficar de olho aberto, o modo que você achar mais conveniente para você. E você vai puxar o ar durante 3 segundos só pelo nariz. Vamos lá, 1, 2, 3. Agora você vai prender durante 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Soltou pela boca, mais 3. Pelo nariz, novamente, 3 segundos. 1, 2, 3. Prendeu. Soltou. Então, o sujeito ele vai repetir essa respiração em uma sequência de 2 a 3, 4 minutos, no tempo que ele achar conveniente, que ele consiga manter uma calma nessa respiração, a ponto de ele conseguir raciocinar, se concentrar e montar estratégias para lidar com o seu problema atual, entende? Se você perceber, né, a gente fica até um pouco assim, meio sabe? Sim. Leve, depois faz a respiração. Então, é essa a intenção. Sim. Vitor, já tem algumas perguntas aqui, daqui a pouco eu vou ver, tá? Porque está aqui na interrogação. Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes, depois eu vou lá, porque às vezes você já até respondeu, tá? Ansiedade tem cura? Como eu expliquei anteriormente, né, Wellington, a ansiedade, ela é um sentimento natural que a gente aprende, né, uma emoção secundária que a gente aprende ao longo da vida. Então, assim, a gente sempre vai ter ansiedade, né? Sempre vai ter ansiedade. O que a gente precisa observar é se essa ansiedade está se desenvolvendo a nível patológico, como eu expliquei anteriormente. Porque se for a nível patológico, aí a gente precisa procurar os profissionais, né, o psicólogo, o psiquiatra, e estar nesse processo medicamentoso para poder estar estabilizando nessa questão da ansiedade.
porque se não for cuidado, né, pode comprometer as outras áreas da nossa vida. Ok. Vitor. Como a depressão, né, só para finalizar, é como a depressão, existe tratamento, né, existe manejos, existem, né, esses suportes. Tá, tem várias perguntas aqui. Uma delas é o seguinte: ansiedade pode causar dores? Sim, né, foi o que eu expliquei anteriormente, né? Talvez o ouvinte não percebeu, mas eu falei sobre a questão, né, da taquicardia, que é aquela aceleração no peito, e isso pode causar um desconforto. Muitas vezes, né, a dor, né, no estômago, que leva a uma diarreia ou algo do tipo, né, um desconforto intestinal. E também, né, podem surgir dores desconfortáveis, como, por exemplo, aquela pontada que a gente sente no estômago, né, que muita gente chama dor de facão. Já ouviu falar? Sim. E aí tem gente que pega o matinho, bota o matinho em cima e fala, o matinho tá curando minha dor. Né? E ali é um reflexo de ansiedade. Né? Eu vou te trazer uma situação que aconteceu comigo no segundo semestre do curso de psicologia. Eu entrei no curso de psicologia, né, achando que ia ser só saúde e humanas, né? Porque a minha parte dessas questões de exatas, né, de disciplinas, de cálculos, eu deixei lá no ensino médio. Eu falei, eu não vou querer isso para minha vida, eu vou deixar cá. Chegou no curso, eu tive uma disciplina de cálculo chamada bioestatística. A gente precisava fazer alguns cálculos para poder dar alguns números, alguns dados, por exemplo, quando fosse apresentar prontuários ou algum relatório, alguma coisa do tipo, né? A gente precisava fazer esses cálculos para poder dar essa resolução, né? Esse respaldo em algum desses documentos. E a gente aprendia isso na faculdade. E aí o que acontece? No segundo semestre eu me deparei com essa disciplina. E aí eu falei, meu Deus do céu, meu sonho de ser psicólogo acaba aqui, porque eu nunca vou passar nessa disciplina. Né? E era uma disciplina de cálculo. E era uma disciplina totalmente chata para mim, porque me causava muito desconforto emocional. Eu me sentia inseguro, eu me comparava com outros colegas que sabiam e eu não, apesar de que 90% da sala tinha essa dificuldade, mas assim, tinha um ou dois que se salvavam. Então, o que acontecia? Quando chegava na época de prova dessa disciplina, eu não dormia, eu tentava virar noite estudando e eu não conseguia entender o assunto. Isso me causava desespero, eu chorava, eu tinha crises. E eu não entendia que essas crises, né, esses reflexos, já eram supostas crises de ansiedade. E aí eu lembro que um dia anterior dessa disciplina, na segunda unidade, eu não dormi na noite, tive uma insônia terrível. E aí, logo pela manhã, eu comecei a sentir dores muito fortes aqui na lateral do abdômen, né? E eu sentia uma dor muito forte, aí essa dor começou a descer mais para baixo, assim, um pouco para baixo do umbigo, e começou a doer muito, e eu fui parar no hospital. E aí logo depois chega minha mãe, chega meu pai, minha mãe já chega chorando, todo mundo desesperado, e o médico olhou para mim e falou, olha, ele não tem nada. Eu dei um soro, aí ele tá bem, aparentemente é uma crise de ansiedade. Né? E aí eu percebi, né, que todo aquele desconforto físico também era um reflexo do meu emocional. Okay. Vitor, tem perguntas difíceis e fáceis. Vou começar pelas fáceis. Inclusive, tem uma pergunta aqui que encaixa comigo. A pessoa perguntou assim: eu fico balançando as pernas. E eu também fico balançando as pernas. Estou conversando com você aqui, estou balançando as pernas. Isso quer dizer ansiedade? Sim, é um reflexo de ansiedade, né? Que advém também de outros comportamentos, como, por exemplo, a falta de paciência. Né? Esse é um reflexo de ansiedade e falta de paciência. Né? E a gente percebe e conhece, né, pelo menos eu, né, enquanto profissional de psicologia, um sujeito, um paciente de longe. Né? E, assim, não só são reflexos de tremer a perna, né, mas a questão de resolução de respostas rápidas, de querer logo uma devolutiva, de ser uma pessoa muito incisiva. Isso remete à impaciência, a impaciência remete à ansiedade. Ok. Deixa eu te fazer uma pergunta que está aqui na tela, antes de eu ir lá para as perguntas secretas. Quem teve depressão uma vez, vai ter que continuar fazendo um tratamento contínuo e permanente? Isso varia de cada sujeito, como eu expliquei, né? Cada um é singular. Né? Pode ser que, nesse caso aí, a pessoa
precise de um acompanhamento contínuo, né? Só que a depressão existem vários estágios, né? Existe aquele estágio da tristeza profunda, do sujeito não querer sair do quarto para nada, não querer tomar banho, não querer socializar, não querer comer direito, não querer sair. Existe um outro estágio, né, que a pessoa consegue essa reinserção, né, no mercado de trabalho, na sociedade, né, no âmbito familiar, mas, ao mesmo tempo, né, volta e meia ele tem algumas recaídas. Isso não significa, né, que esse sujeito ele precisa estar em um acompanhamento contínuo, a não ser, né, que o profissional psiquiatra ele avalie, né, e fale que sim, né, que ele precise. Mas são casos e casos que precisam ser analisados, né? Como eu falei, são estágios. Se o paciente ele não está muito naquele estágio de tristeza, né, e ele tem autonomia para falar, olha, eu não quero mais tomar um medicamento aqui por enquanto, eu quero fazer uma pausa porque eu não estou me sentindo tão melancólico como anteriormente. Então, aí ele tem a autonomia, né, de responder por ele. Então, ele vai estar também o quê? Se mapeando. Se mapear é o que a gente chama na psicologia de estar se observando, observando os passos, observando os comportamentos, as ações. Porque, por exemplo, se ele faz o desmame, ele para de tomar o medicamento e ele volta a ter episódios de tristeza muito constante e ele não percebe que estão constantes, ele precisa se observar mais. Porque ele se observando, ele vai devolver o psiquiatra que ele voltou a ter episódios de tristeza e supostamente ele vai voltar a ter esse acompanhamento medicamentoso. Ok. Vitor, tem uma pergunta fácil demais aqui agora. Lá de Portugal, a pergunta. Alguém que está lá em Portugal perguntou o seguinte: Vitor, você faz atendimento online? Faço, estou com a agenda aberta agora em junho já. Viu? Aproveitem, porque a gente está só nos inícios aí, nos dias iniciais de junho. Entre em contato pelo direct, tem também aí o link do WhatsApp. Pode me chamar que a gente conversa. Galera, segue aí Vitor Ruivo. E aí você pega aí em cima, aperta aí café, live Café com o Presidente em cima, você aperta aí, vai aparecer o Instagram do Vitor e você segue o Vitor lá, beleza? Então, muita gente me seguindo e eu queria agradecer muito. Isso é um reflexo de que vocês estão se identificando, né, com o nosso papo aqui. Isso é muito bom. Legal. Vitor, agora tem uma pergunta aqui, cara, que na verdade é um texto. São 3 perguntas. A pessoa escreveu de 3 vezes. Eu vou ler tudinho para você. Tá aqui. Eu vou ter que ler, inclusive. Minha filha tem TOC, 15 anos, transtorno de oposição e no verão passado, que também então não deve ser do Brasil, desencadeou crises graves de ansiedade em que teve falta de ar, insônia, tremores no corpo, diante, não sei o que lá, seguidas. Foi na urgência e na não sei o que lá, psiquiatria, lhe deu alta e disse que eu estava a exagerar. Também é alguém de outro país que está escrevendo isso, porque com essas palavras é alguém de outro país. E aí, eu não entendi, mas alguém que tem o que a filha dela teve, tremores, isso, insônia, aquilo, né? E vai no médico, o médico fala assim, você está exagerando. Isso é normal? Tem que procurar o quê? Tem que procurar um outro médico? O que você sugere? Wellington, se um paciente, né, leva um desconforto ou uma problemática para um profissional, né, na qual está causando um desconforto contínuo nele, né, no filho, ou no marido, ou na esposa, né, e o profissional fala que o sujeito está exagerando, né, está na hora dele procurar um profissional, né, porque assim, a gente não está aqui enquanto profissional para menosprezar o sofrimento de ninguém, né, se você me traz uma problemática que está te causando um adoecimento psíquico, eu vou te acolher, eu vou te escutar e eu vou te analisar para saber se realmente isso está acontecendo e o quanto isso está refletindo na tua saúde mental, entende? Então, okay. É algo de identificação. A gente precisa procurar profissionais mais humanizados, né? Tem muitos profissionais, né, à torta e à direita, então a gente precisa ter essa identificação até mesmo nessas escolhas, né? Beleza. Antes de eu fazer, 7h57, galerinha, antes de eu fazer a última pergunta para o Vitor, deixa eu promover logo a live de amanhã. Amanhã nós vamos ter uma live aqui com o membro da equipe de presidentes da Herbalife, Eduardo Sperducci. Então, amanhã vai ser uma live muito, muito abençoada, com muito foco no negócio, em expansão, em como você pode ter um negócio internacional, como você pode trabalhar a partir da sua casa, ganhar uma renda extra ou, quem sabe, construir liberdade financeira. Então, se prepare. Galera, para quem está chegando aqui agora,
Eu, como presidente da Herbalife, eu falo para o seguinte: você nunca vai ouvir da minha boca que esse negócio é fácil, mas é um negócio que qualquer pessoa pode fazer, que começa em tempo parcial e você pode construir um negócio a nível internacional. Então, se você está nessa live, entre em contato com alguém que te convidou, te mandou um aviãozinho e fala assim: eu quero saber mais como eu posso desenvolver isso, beleza? Quando fico tensa, ansiosa por causa de algo que vai realizar aparece uma dor na nuca. Como lidar com dor na nuca? Respira. Eu aprendi que quando você já com dor na nuca, respira, que você vai... Respiração diafragmática. Vai resolver. Vitor, vamos imaginar agora, 7h59, que você está falando para 8 bilhões de pessoas no mundo. Qual é a mensagem final que você traz para a gente? Façam terapia, gente. Brincadeira, mas não, façam. Vitor, deixa eu te fazer uma pergunta, então, antes de responder. A gente acha que tem que procurar psicólogo e psiquiatra só quando a gente está doente, doido, e isso é mentira. A gente tem que procurar com frequência, igual vai num cardiologista, não é verdade? Exatamente. É porque a gente é ensinado, como eu te expliquei anteriormente, a se importar muito com os padrões de beleza, com estética, né? Então, assim, a gente tem essa resolução de praticidade de procurar um dentista quando a gente quer um clareamento. A gente tem a necessidade de procurar um nutricionista quando a gente quer emagrecer. A gente tem a necessidade de procurar um educador físico quando quer dar uma melhorada no nosso físico, né? Então, assim, quando a gente, na maioria das vezes, né, vai se preocupar com o nosso emocional, né? Algumas pessoas já procuram um profissional psicólogo ou psiquiatra quando realmente, de fato, já estão adoecidos, né? E não é bem assim, né? Cuidar do nosso emocional é qualidade de vida, né? É qualidade de vida a longo prazo. Talvez eu não esteja doente aqui agora, mas eu estou com a necessidade de falar. Então, eu vou procurar o quê? Um profissional que vai me escutar. E através dessa escuta, eu vou perceber que existem inúmeras questões por detrás daquela que eu estava querendo falar. Verdade. E aí é onde começa a investigação, e durante essa investigação, né, a gente percebe que coisas simples, aliás, coisas complexas poderiam ser simples. E aí a gente começa a desatando os nós. Ou seja, futuramente vão ser reflexos positivos, né? Porque se a gente está se cuidando agora, daqui a 1 mês, 2 meses, a gente pode estar bem melhor do que há 5 meses atrás. Entende? Galera, então, assim, a gente não precisa esperar... Pode falar, pode terminar, Vitor, pode terminar. A gente não precisa esperar adoecer para procurar um profissional, né? Mas, assim, o que eu queria falar para vocês, né, nesse final é justamente isso, né? A oportunidade que vocês tiverem de estar, né, entrando em contato com um profissional para poder estar nesse acompanhamento psicoterápico, procure, né? Porque é interessante que a gente cuide também, né? E a gente resguarde o nosso emocional. Porque se o nosso emocional não estiver bem, o nosso corpo ele não vai responder por si só. Verdade. Então, assim, não vai adiantar muita coisa, não. Então, assim, mas também é interessante, né, que a gente cuide do nosso emocional, invista no nosso emocional, porque é um investimento a longo prazo, mas, ao mesmo tempo, é interessante que a gente observe e se mapeie os lugares que a gente está inserido, as relações que a gente desenvolve, conjugais, extraconjugais, de amizade, no âmbito laborativo, porque, assim, não adianta você estar investindo na sua saúde mental, estar dentro de um ambiente, dentro de uma relação, dentro de um trabalho que te adoece, né? Então, assim, cuidar da saúde mental é também ser esperto, né? A gente precisa estar sendo observadores, nossos próprios observadores o tempo todo, né? Então, é isso, se observe. Vitor, muito obrigado, cara. Eu tenho certeza que o conteúdo foi fantástico. Galera, começa a seguir o Vitor, entra em contato com ele, se precisar, faça logo uma consultinha aí online. Vitor, que Deus te abençoe, cara, grandemente. Já está convidado, viu? Vou te passar o endereço para você ir lá e tomar um hype drink. Você vai ser outra pessoa. E o ambiente nosso é muito bom, te garanto. Fica com Deus, muito obrigado. Eu que agradeço também, gente. Valeu, brigadão. Tchau, tchau.